Senhoras, senhores e os demais, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Armagedon. Hoje, sexta-feira, como prometido, o vídeo sobre compressor descomplicado. Antes da gente começar o vídeo, quero fazer só um disclaimer aqui. Rolou um erro na gravação de terça-feira, os plugins não apareceram na gravação, peço desculpas por isso. A gente vai ter que refazer o vídeo, porque a gente não conseguiu corrigir isso depois do vídeo lançado. Tá? Então, peço desculpas para quem viu o vídeo e a explicação ficou meio confusa. Realmente teve uma falha da minha parte aqui, eu não setei corretamente o OBS para fazer a captura de tela. Mas a gente vai refazer o vídeo e lançamos como um vídeo extra. Tá? Então, peço desculpas por isso, mas agora os problemas foram corrigidos, a lição foi aprendida. Vamos para o vídeo sobre compressores. Primeiro vamos dar uma desmistificada, né? Eu já ouvi gente falando assim, o compressor ele serve para dar volume. Não, na verdade ele tem a função oposta. Vamos voltar lá para a origem do compressor, por que ele foi feito, por que ele foi criado. Lá no princípio das rádios, né, todos os equipamentos eram analógicos e a maioria dos equipamentos periféricos que as rádios tinham válvulas e esse tipo de equipamento é extremamente sensível. Às vezes, com um pico de volume, corre o risco de estourar essas válvulas, de danificar os equipamentos. Para isso, foi feito o compressor. Ele era uma espécie de equipamento de segurança. O que ele fazia? Ele nivelava o volume da fonte para um nível adequado. Então, ele fazia as notas, né? Ele fazia as partes mais altas de uma fala ou de uma música ficarem no volume adequado para não danificar esses equipamentos periféricos. Posteriormente, ele foi empregado no mundo das gravações, né, do áudio de entretenimento, né, da música. Mas a origem do compressor, e se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija, mas a origem do compressor é nas rádios como um equipamento de segurança para não danificar os outros periféricos, fazendo justamente esse controle de volume. Então, o compressor ele não dá volume na trilha, na verdade ele segura. E, inclusive, me mandaram aqui uma imagem bem educativa, até eu achei, sobre para você conseguir entender como é que o compressor funciona, né? Ele fala assim, pense no compressor como a sua mãe. Calma. Threshold é o quanto ela pede para você abaixar a música. Ratio é o quanto você abaixa o volume depois dela gritar com você. Attack, o ataque do compressor é o quão rápido você abaixa o volume depois que ela grita. E o release é o quão rápido você aumenta o volume depois que ela vai embora do seu quarto. Eu acho essa analogia bem legal e eu gosto de usar esse tipo de recurso porque ajuda a fixar. Mas então vamos destrinchar um pouco isso daqui. Eu tô com uma trilha aqui de bateria que tem bastante ghost note. E vou dar um play aqui nela só para vocês ouvirem como ela tá sem nenhum tipo de processamento. Fiz o bypass no compressor. Você consegue ouvir a Ghost Note porque aqui a caixa está isolada. Mas se a gente coloca toda a bateria para tocar, vai ficar assim. A Ghost já foi se perdendo, né, no meio da massa sonora. Imagina já mais com os instrumentos, que eu não vou conseguir colocar os instrumentos porque não, eu não posso mostrar essa música para vocês ainda, infelizmente. Mas então como é que a gente faz para retificar isso daqui, para corrigir, trazer essas Ghost Notes com mais evidência? O que o compressor pode fazer para ajudar? Como eu falei para vocês, o compressor ele serve para trazer as notas mais altas, os picos de volume, para um nível mais baixo e deixar tudo nivelado. Aqui eu setei um threshold para menos 33. O que isso quer dizer? A gente vai abaixar o volume significativamente desses picos de onda que estão aparecendo aqui nessa trilha. Vamos dar uma esticada aqui. Esses picos de transiente eles serão abaixados quando o compressor estiver ativado. O ratio ele sempre tem aqui a função 1.4, 2.1. É normal vocês verem esse tipo de notação. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que para cada 1 dB, 1 dB que ultrapassar do threshold, ele vai abaixar 1 dB de volume. Se você vai aumentando aqui, para cada 2 dBs que ultrapassarem, ele abaixa 1. Cada 3, ele abaixa 1, 4 e assim vai. Um compressor de 30 para 1 é um compressor que mal e mal vai estar agindo, né? Imagina, tem que passar 30 dBs do threshold que foi setado, né? Do limite que foi setado para ele começar a baixar 1 dB de volume. E o threshold mais agressivo aqui, 1 para 1, então, passou 1 dB, ele abaixa 1 dB, ele vai segurando mais. Vamos
Deixa eu fazer um loop aqui e a gente começa a, a fazer uns testes, né? Para ficar mais visual. E eu estou usando um compressor de plugin built-in, ele já vem com o programa. Primeiro pelo seguinte, eu acredito que a maioria de vocês está usando plugins para fazer as mixagens, e quando a gente vai para outboard gear, para os compressores analógicos, o negócio naturalmente fica um pouco mais complicado, porque a gente está fazendo mandada e volta de sinal, então já fica mais complexo. Então vamos se ater aos plugins, e caso vocês achem interessante, a gente trabalha em um vídeo de analógico, beleza? Então vamos lá. Vamos ligar o compressor agora. Já perceberam ali que o volume geral do negócio abaixou, né? Vamos de novo aqui. Ele deu uma controlada significativa, né? Trouxe aqui para -12, porque o ratio ele tá bem agressivo. Agora a gente vai liberando um pouquinho esse ratio para ver como que a faixa vai se comportar. Ele vai trazendo mais volume, um pouco mais de dinâmica, mas ainda está segurando os picos de onda, né? Aqui a gente chegou num ratio de 1.5 para 1. Aqui as Ghost Notes já ficaram bem mais evidentes, mas o pico de onda não está sendo segurado da maneira devida. Então vamos mexer um pouco no threshold para ver se isso ajuda. Esse compressor aqui ele tem uma coisa interessante, que ele, além de ter o metering, que é aquela janela clássica dos compressores, ele tem também o modo gráfico. Então a gente vê como que o compressor está agindo com relação à curva do threshold que a gente setou. Esses picos brancos aqui é o compressor trabalhando, fazendo a redução do volume. Agora vamos mexer um pouco aqui com o attack, com o release. Aqui o attack está bem alto. O que isso quer dizer? Que assim que a onda vier, ele já vai começar a trabalhar. Se a gente coloca o attack é medido em milissegundos, né? Se a gente colocar um attack mais demorado, né, de 200 milissegundos, ele vai levar um pouco mais de tempo para entrar em ação. Olha só. No gráfico ele fica meio difícil de perceber, né? Mas você consegue perceber no áudio ali que o compressor ele demora um pouco mais para entrar em ação, inclusive ele chega a pico de nível vermelho. Agora vamos ver o release, né? O release é o quanto ele vai segurar essa compressão, e também é medido em milissegundos, né? Vai até 5.000 milissegundos aqui, que o tempo que ele seguraria essa compressão para daí voltar a acionar.
percebem aqui que no gráfico ele fica mais... O release, ele fica mais visível, né? Quando a gente coloca num tempo de release muito alto... Pera aí, vamos voltar. Ele demora para fazer a volta, né, para até agir de novo. E quando a gente coloca o release bem rápido, ele faz o pico e já volta quase que instantaneamente. Então a gente vai massageando isso daqui para ele agir da melhor maneira em favor da música, né? Agora, se a gente testa... Vamos testar ouvir isso daqui junto com o restante de toda a bateria. A Ghost Note já veio um pouco mais pra frente, né? Vamos ver a diferença sem... Tá bem lá pra trás. Acho que deu para entender mais ou menos o funcionamento das relações. Vocês devem ter notado aqui que ainda tem um outro knob, né, chamado Makeup, que, como eu comentei no começo do vídeo, o compressor ele está trazendo todo o nível da faixa para um nível só. E ele está fazendo isso comprimindo o restante dos volumes, né? Daí o nome compressor, ele comprime. Então o Makeup é um aumento de volume que você tem dentro do compressor, né? Você vai trabalhando aqui nele para subir o volume geral da faixa. Esse compressor aqui, ele ainda tem outras funções, né? Como sidechain, você pode ligar uma outra faixa para que essa faixa influencie no funcionamento dele, mas isso é assunto para outro vídeo. É isso aí, galera. Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouco melhor o funcionamento dos compressores, né? Ele é usado em quase tudo na gravação, né? Desde vozes até os kicks de bateria, até as guitarras, dependendo do que está sendo feito, mas tem uma guitarra que tem muita dinâmica. É interessante trazer um compressor para conseguir nivelar os volumes. E apesar de parecer muito complicado, eu vejo o compressor como o tipo de coisa que você não aprende enquanto você não mexer. Então a minha dica de ouro para isso é pega as faixas que você tem, coloca o compressor e vai testando, vai brincando para você conseguir entender melhor o que cada um dos parâmetros está fazendo. Coisa que sempre me ajuda muito a entender. Eu cursei alguns semestres de faculdade de exatas, então entender a teoria para mim ajuda muito, né? Pode ser que para você não ajude, mas para mim ler sobre a teoria de como o compressor funciona ajuda bastante. E volto a frisar, nada como você praticar, né? Ter a vivência, só saber da teoria não é nada, não vai te ajudar em nada, você precisa saber fazer, né? Então a prática é o que vai te levar a isso. Mas é isso aí, eu tentei descomplicar o máximo que eu pude e até trazer aí uma curiosidade sobre da onde veio o compressor. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, pessoal. Se você curtiu, deixa o seu curtir, comenta aí no vídeo, se inscreva no canal e nos vemos na semana que vem.